a sabatina de Ciro no Correio Brasiliense e a nova mentira de Lula. Fala, galera da Ciro Progressista, aqui estou eu, Paulo Henrique Faria, para mais uma análise política nessa terça-feira, dia 31 de maio para vocês. Vão me perdoar aí essa leve rouquidão que eu estou hoje, a gripe me pegou de cheio, é gripe, não Covid, mas estamos aqui firme e forte para mais um vídeo, mais uma análise para vocês. Chegamos a 26 mil inscritos por aqui, muito obrigado a todo mundo que chegou recentemente, para quem já está, para quem já acompanha há algum tempo esse canal, esse espaço dedicado ao PND, ao PDT e à candidatura presidencial de Ciro Gomes, não é? Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, ou já viu por aí o nosso canal, algum conteúdo nosso, e não se inscreveu, não custa nada, se inscreve aí, dê like se gostou, joinha, dê dislike se desaprovou, beleza? Então vamos falar sobre o que interessa. Bom, antes de falar sobre o que eu chamei, sobre o que eu falei lá no início, na chamada, que é a sabatina e, obviamente, a nova mentira do Lula, eu vou comentar rapidamente aí a continuação da agenda do Ciro lá em São Paulo, que foi muito boa. Vocês viram no Giro do Ciro, cobriu tudo. Na sexta-feira ele foi até Jundiaí, no sábado foi até Campinas. Depois voltou para São Paulo, visitou ali, fez algumas agendas nas periferias da cidade de São Paulo, cidade de Grajaú, onde ele acompanhou a final de um campeonato amador, muito interessante, fez até uma correlação ali com a final da Champions League, que ocorreu exatamente também no último sábado, entre Real Madrid e o Liverpool. E também foi até a cidade de Tiradentes. É sempre bom mesmo o Ciro comparecer onde está o povão, onde estão as comunidades, os coletivos. A gente não pode deixar essas pessoas na mão do lulismo, do petismo, do pissolismo e tampouco do bolsonarismo. Então é importante sim que o Ciro ocupe esses lugares, sobretudo nas grandes cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e nas capitais nordestinas, não é? Mas foi bastante interessante essa agenda do Ciro por lá. Bom, e na segunda-feira, ele já de volta em Fortaleza, ele participou de uma ótima palestra lá na Câmara Municipal da capital cearense. Vocês viram, foi mais de 1 hora de duração. Quem não assistiu, eu vou deixar para vocês aqui no post fixado. Foi muito bom, o Ciro falou mais sobre o seu plano de governo, sobre os gargalos que os empresários enfrentam lá e Brasil afora. Também falou um pouco sobre a conjuntura de lá, a conjuntura política de lá, a sucessão agora da governadora Isolda, enfim, foi bastante interessante. Bom, agora sim, sem mais delongas, vamos falar sobre a boa sabatina de Ciro Gomes no Correio Brasiliense, que é um dos principais jornais do Brasil, ao lado do Popular, o maior e o principal jornal aqui do Centro-Oeste, Popular, que é daqui de Goiás, também reverbera bastante em Tocantins, mas enfim, foi boa a sabatina, foi 1 hora de duração. Aliás, dos principais concorrentes à presidência, dos postulantes à presidência, só Lula e Bolsonaro não compareceram, não é? Mais especificamente no Ciro, e que reverberou bastante dessa conversa, dessa arguição dos repórteres e apresentadores, foi que ele falou, o Ciro, que vai retomar a Petrobras caso seja confirmada a sua privatização. Infelizmente deve se confirmar. O Ciro tem falado isso há algum tempo e nessa sabatina ele fez questão de reforçar. A gente não pode deixar que essa grande empresa estatal estratégica seja entregue para os chineses, como ele mesmo citou lá na sabatina. Não é? Então o Ciro falou que vai sim retomar, vai pagar as devidas indenizações, mas vai trazer de volta essa importante companhia, importante empresa estatal. Não é? O Lula é da boca para fora, vocês sabem, eu duvido que ele vai retomar a Petrobras, duvido, e como o Ciro falou muito bem lá nessa sabatina, eles falam em capitalização, não privatização. É aquela mesma ladainha de autonomia, independência do Banco Central. O petismo é esse, o lulopetismo, que é
o nacional consumismo, que é neoliberal, tal qual Bolsonaro, FHC, Temer e companhia, ele só replica isso. Não é? Mas foi muito boa a sabatina, não foi como aquela do UOL, apesar de ter sido remoto, o Ciro lá de Fortaleza, o pessoal de Brasília. Foram questões pertinentes, o Ciro falou um pouco mais, lógico, sobre o PND, falou sobre os gargalos proporcionados por esse governo ruidoso de Jair Bolsonaro, não é? Enfim, foi bastante interessante. Vamos ver quais serão as próximas sabatinas, né? E eu espero que os fujões, tanto o Bolsonaro, que é o atual presidente, quanto o ex-presidente que quer voltar para o cargo, Lula, compareçam. Falar só para chapa branca é fácil. Eu quero ver responder às perguntas espinhosas, às contradições. E esses dois, nossa, como tem contradições, não é? Mas é isso. Foi bastante salutar essa entrevista, essa arguição que o Ciro fez lá com o pessoal do Correio Brasiliense. Eu espero que tenha muitas outras desse bom nível. É assim que se faz jornalismo. Bom, só para fechar essa parte do Ciro, eu tô gravando um pouquinho antes da Ciro Games, mas vocês viram, o Ciro recebeu o grande ex-senador, ex-governador e ex-ministro Pedro Simon, um nome histórico do MDB, um nome que lutou bastante contra a ditadura, nacionalista, seguidor do Getúlio Vargas, também muito amigo do Brizola. Certamente foi um grande papo. O Ciro também falou com o desenvolvedor de games, o Gable. É sempre bom o Ciro fazer mesmo essa estratégia, pegar ali o eleitorado mais antigo, mais clássico, de meia idade ou de terceira idade, não é? Ou, obviamente, também os mais jovens. Na quinta-feira eu prometo falar com um pouco mais de detalhes sobre como foi essa ótima Ciro Games, a 36ª, e com certeza o Ciro reagiu àquela fala ridícula do Lula, a mentira do Lula que eu vou falar agora na sequência. Bom, e para finalizar o vídeo dessa terça-feira, é óbvio, eu vou falar sobre a nova mentira, a nova fake news propagada pessoalmente pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, vulgo São Lula. Bom, vocês viram na entrevista mais cedo, na manhã dessa terça-feira, a Band FM lá do Rio Grande do Sul, ele foi perguntado sobre, pô, e agora? Só tá com o Geraldo Alckmin, que apoiou o impeachment, golpeachment contra a Dilma, como é que é isso? O Lula teve a pachorra, teve a audácia de falar que o Alckmin não apoiou o impeachment. Vejam aí. O senhor falou aqui antes que dialogava com vários líderes políticos e inclusive mencionou aqueles que participaram do que o senhor chama de golpe contra Dilma Rousseff. Um dos apoiadores do impeachment de Dilma Rousseff foi o seu vice, Geraldo Alckmin. Como é que está a discussão dele em relação àquele momento histórico? Não fale isso, que não é verdade. Geraldo Alckmin era contra o impeachment de Dilma? O Geraldo Alckmin não só era contra, como ele pediu um parecer de um advogado que deu um parecer contra o impeachment. Não, por favor, sabe, não fale isso, porque o Alckmin é um homem, sabe, de bem. Mas não é um risco usar impeachment para tirar governo impopular? Eu vejo que não, e quero dizer mais. O PSDB agiu corretamente, votando favoravelmente ao impeachment. Temos o dever de apoiar o governo, possível governo Temer aí na frente. Bom, graças ao grande trabalho do jornalista Sam Pasher, que é do Metrópolis, vocês viram, ele pegou esse trechinho que o Lula falou, essa bobagem, essa mentira, esse erro factual, e fez questão de pegar ali 2 trechos de entrevistas de 2016 do próprio Alckmin, falando abertamente que era a favor do impeachment, que era a favor do Temer assumir o comando. Até quando o Lula vai ficar nessa? Até quando? Eu tô entendendo por que ele tá dando poucas entrevistas, por que ele tá correndo os debates, das sabatinas. O Lula, ele não tá bem da cabeça, sinceramente. Não tá. Não vou nem falar que ele tá senil, não gosto desse tipo de adjetivação, mas o Lula, ele tá perdendo o contato com a realidade. Ou ele faz isso de propósito. E tem gente passando pano, como sempre. Sempre vão fazer assim. O Lula nunca erra. Não é o momento de criticar o Lula. Eu desafio os galãs feios, o Meteoro Brasil,
o Henry Bugalho, que ultimamente só fizeram atacar o Ciro, criticar essa fala do Lula. Que é mentira. Todo mundo sabe que o Alckmin e o PSDB apoiou em peso o golpitman. Não adianta o Lula tentar livrar a barra do Alckmin. Nós vamos lembrar até o fim dessas contradições. Você não vai voltar ao poder porque sim. Não vai. Nós vamos fazer o Ciro crescer e ganhar de você no segundo turno. Pode apostar. E aproveitando o ensejo, no domingo eu vou retomar os reacts aqui no canal e eu farei questão de dissecar essa pavorosa entrevista do São Lula lá na Band. Vou falar mais um pouco sobre esse absurdo, não é? E entre outros. Aguardem que no domingo o São Lula será a próxima vítima dos nossos reacts. Era isso que eu tinha para falar para vocês nessa terça. Só salientando aqui, por favor, continue nos ajudando. O nosso Pix, vocês sabem, é canal ciroprogressista@gmail.com. Vocês podem doar qualquer valor que vai cair na minha conta pessoa física. Faça como o grande Aécio Solano Santos, que nos ajudou de forma muito generosa e importante aí nos últimos dias. Então, conto com a ajuda de vocês para a gente continuar com esse trabalho aqui no YouTube, continuar com esse espaço, com esse canal para vocês. Beleza? E aí, o que vocês acharam dessa agenda do Ciro lá em São Paulo, na periferia de São Paulo? Vocês gostaram da sabatina como eu gostei lá para o Correio Brasiliense? E essas palhaçadas que o Lula fica fazendo, fica falando, esses erros factuais, vocês acham que é de propósito? Vocês acham que não? Deixa a sua opinião, valeu, um abraço. Se inscreve aí quem não se inscreveu. E até quinta-feira com mais uma análise política aqui na Ciro Progressista.